Olá, eu sou Ricardo Miguel e eu vou apresentar aqui meu trabalho de iniciação científica que consiste no mapeamento tecnológico sobre o uso de resíduos de biomassa em processo de adsorção seletiva de compostos contendo enxofre. Eu fui orientado pela professora Andreia Alves Costa. Bom, é importante entender a problemática que nós estamos tratando. Os combustíveis sempre foram muito importantes para o desenvolvimento da sociedade, mas a sua queima pode acabar emitindo gases poluentes. Entre os gases poluentes estão os óxidos de enxofre. Para resolver essa questão, ou mitigá-la, as legislações ambientais estão sendo cada vez mais rigorosas, controlando a quantidade de enxofre que deve estar presente em cada tipo de combustível. O principal processo utilizado hoje para remoção de enxofre no diesel é a hidrodesulfurização, mas esse processo ocorre sempre em altas pressões e altas temperaturas. Isso pode acabar tendo risco de explosão. Aqui eu trago uma notícia de uma refinaria da Petrobras que explodiu na Argentina, justamente no forno de desulfurização. Uma das alternativas para substituir a hidrodesulfurização é a desulfurização por adsorção. Só que um dos desafios para esse processo é encontrar dissolventes de baixo custo. Então, nosso trabalho consiste em analisar o desenvolvimento tecnológico de alguns resíduos de biomassa como adsorvente para serem utilizados nesse processo de desulfurização por adsorção. Esses resíduos analisados são a casca de arroz, o bagaço de cana-de-açúcar e o bagaço de cerveja. Além disso, todos os tipos de derivados desses resíduos agroindustriais. A metodologia utilizada nessa prospecção tecnológica consiste em duas etapas. A primeira é uma busca por artigos, por documentos científicos em duas bases de dados, que é a Web of Science e a Scopus. Esses estudos foram analisados e, além disso, o mapeamento conta também com a busca por patentes. E para encontrar as patentes foi utilizada a ferramenta Ovid Intelligence, que foi produzida pela Questel. Na busca por documentos que envolvessem esses resíduos com processo de adsorção, nós encontramos diversos estudos, principalmente sobre a utilização da casca de arroz, mas também sobre o bagaço de cana-de-açúcar. Já o bagaço de cerveja ainda se mostrou uma tecnologia muito incipiente, com poucos estudos. Mas podemos notar que para os três resíduos a quantidade de documentos produzidos ao longo dos anos vem crescendo, então mostra que os cientistas estão tendo cada vez mais interesses em desenvolver tecnologias que utilizam esses resíduos em processo de adsorção. Quando analisamos países que publicaram estudos sobre esses resíduos em processo de adsorção, nós notamos que a China se destaca sendo o que mais produziu, tanto com o uso da casca de arroz quanto com o uso do bagaço de cana-de-açúcar. Isso pode ser justamente porque a China é o maior produtor de arroz do mundo e o terceiro maior produtor de cana-de-açúcar. E em ambos os casos, nós notamos a presença de 4 países, que é a China, Índia, Malásia e Brasil. Esses se destacaram na produção de documentos sobre a utilização da casca de arroz e do bagaço de cana-de-açúcar em processo de adsorção. Quando a gente fala sobre o bagaço de cerveja, o Brasil é quem se destaca, tendo produzido muito mais do que os demais países. Apesar do número ser baixo, há um destaque para o Brasil, mas também a produção de documentos pela Alemanha, Bélgica, China e Polônia. Os resíduos de biomassa foram utilizados para dissolver diversos compostos. Notamos estudos que utilizavam esses resíduos para a dissolução de corantes, metais, fármacos e arsênio. Mas quando se trata da dissolução de compostos contendo enxofre no diesel, essa gama de estudo não é tão vasta. A casca de arroz se destacou, sendo o resíduo de biomassa que mais apresentou estudos. Já o bagaço de cana-de-açúcar só apresentou 2 estudos e o bagaço de cerveja apenas um estudo, notando que essa tecnologia ainda é muito incipiente. Quanto às patentes, foram encontradas diversas patentes que utilizavam esses resíduos como adsorvente, mas no diesel só foi encontrada sobre a casca de arroz. Então isso mostra que essas tecnologias ainda estão sendo desenvolvidas e que há interesse comercial.